Após um trágico acidente que tirou os movimentos das pernas de sua esposa, o homem que jurou amá-la para sempre fez a escolha cruel de abandoná-la em um asilo. Devastada e sem rumo, ela foi obrigada a encarar uma dura realidade. Além de enfrentar a vida em uma cadeira de rodas, precisava lidar com a profunda traição do homem que mais amava. Clara sempre foi uma mulher determinada. Desde jovem, ela trabalhou duro para construir sua própria carreira, e aos poucos, transformou sua paixão por gastronomia em uma rede de restaurantes renomada. Seus restaurantes eram conhecidos não apenas pela comida deliciosa, mas também pelo ambiente acolhedor e pelo excelente atendimento. Clara se orgulhava de cada detalhe, desde a decoração até a seleção dos ingredientes. Seu marido, Lucas, sempre esteve ao seu lado, apoiando-a em cada passo dessa jornada. A rotina de Clara era intensa, mas ela adorava cada momento. As manhãs começavam cedo, revisando relatórios e planejando novos pratos. As tardes eram preenchidas com reuniões com fornecedores e visitas aos restaurantes para garantir que tudo estivesse funcionando perfeitamente. À noite, Clara e Lucas desfrutavam de jantares tranquilos, celebrando mais um dia de sucesso. Tudo parecia perfeito até o fatídico dia em que tudo mudou. Clara estava voltando para casa após uma longa semana de trabalho. O trânsito estava pesado, e ela tentava se concentrar nas ligações que precisava fazer para fechar contratos importantes. De repente, um carro surgiu do nada, perdendo o controle e colidindo violentamente com o carro de Clara. O impacto foi devastador. Clara foi jogada para fora do veículo e sofreu ferimentos graves. Quando acordou no hospital, tudo estava escuro e silencioso ao seu redor. Ela sentiu uma dor intensa e, ao tentar se mover, percebeu que algo estava muito errado. Os médicos lhe deram a notícia: o acidente havia deixado Clara paralisada da cintura para baixo. A vida que ela conhecia havia mudado para sempre. Após o acidente, Clara estava vulnerável. Ela ainda tentava se adaptar à vida em uma cadeira de rodas e a lidar com a perda de sua independência. Os dias eram longos, cheios de sessões de fisioterapia dolorosas e momentos de frustração. O apoio que ela esperava de Lucas, no entanto, não vinha. Ele estava cada vez mais distante, e essa distância ia além do físico. Parecia que, com cada dia que passava, o amor que ele tinha por ela se tornava mais fraco, como se estivesse desaparecendo junto com a esperança que Clara tentava manter viva. Enquanto Clara enfrentava essa nova realidade, Lucas estava em uma batalha própria, mas de um tipo diferente. Ele não sabia como lidar com a nova situação de sua esposa. Para ele, o que antes parecia ser uma vida perfeita agora se transformava em uma armadilha. Ver Clara naquela condição, dependendo dele para tudo, despertava nele um medo que ele não sabia como expressar. Em vez de falar sobre isso, ele começou a se afastar, buscando refúgio no trabalho e em qualquer coisa que o mantivesse longe de casa. Foi nesse cenário de tensão que Gustavo, o pai de Lucas, viu uma oportunidade. Gustavo sempre fora um homem frio e calculista, mais preocupado com poder e dinheiro do que com sentimentos. Ele observava a situação com olhos críticos e, ao ver a fraqueza de Clara e a hesitação de Lucas, decidiu que era hora de agir. Gustavo não era o tipo de homem que se preocupava com a moralidade de suas ações. Para ele, o fim sempre justificava os meios, e ele via na vulnerabilidade de Clara uma chance de fortalecer seu controle sobre Lucas e sobre a fortuna que Clara havia construído. Gustavo começou a plantar ideias na cabeça de Lucas, sempre de forma sutil, como quem dá um conselho. Ele dizia que era uma pena o que aconteceu com Clara, mas que Lucas não podia sacrificar sua vida por causa disso. Gustavo sabia exatamente como manipular o filho, tocando em suas inseguranças e medos, até que Lucas começou a pensar que talvez seu pai tivesse razão. Lucas começou a acreditar que não era justo ele carregar todo aquele fardo sozinho. Talvez, ele pensava, tivesse direito a uma vida mais leve, mais livre das obrigações que a condição de Clara agora impunha. A princípio, Lucas resistiu à ideia. Ele ainda amava Clara, pelo menos em algum nível, e a ideia de prejudicá-la de qualquer forma o deixava desconfortável. Mas Gustavo foi persistente. Ele continuava a sugerir, de maneira quase inocente, que Clara talvez estivesse melhor em um lugar onde pudesse receber cuidados adequados,
enquanto Lucas cuidava dos negócios. Isso, segundo Gustavo, não seria um abandono, mas uma forma de garantir que ambos pudessem seguir em frente, cada um de sua própria maneira. À medida que o tempo passava, Lucas foi cedendo. As palavras de Gustavo começaram a fazer sentido em sua mente, distorcida pelo medo e pela frustração. O plano, inicialmente, parecia algo remoto, impossível de ser colocado em prática. Mas Gustavo, sempre o estrategista, foi além. Ele começou a sugerir que Clara poderia ser medicada, que poderiam dar a ela remédios que a deixassem mais tranquila, menos consciente de sua realidade. Se Clara estivesse constantemente sedada, seria mais fácil convencê-la de que ela precisava de cuidados em um lugar especializado. Lucas ficou horrorizado com a ideia no início, mas Gustavo sabia como manipular a situação. Ele fez parecer que era a solução mais humana, que Clara sofreria menos se estivesse em um estado constante de calmaria, sem ter que lidar com a dor física e emocional. E então, sutilmente, ele apresentou o verdadeiro plano: transferir toda a fortuna de Clara para o nome de Lucas. Se Clara estivesse sedada, não notaria as mudanças, não contestaria as decisões. Lucas poderia tomar o controle de tudo, dos negócios, das contas, e garantir que o império que Clara havia construído não desmoronasse. A parte mais chocante desse plano não era apenas a transferência de bens, mas o que viria depois. Gustavo sugeriu que, uma vez que tudo estivesse no nome de Lucas, eles poderiam internar Clara em um asilo, um lugar discreto, longe da cidade, onde ninguém se importaria em investigar as circunstâncias. Gustavo conhecia advogados que poderiam fazer tudo parecer legal e acima de qualquer suspeita. Ele até mesmo insinuou que Clara, com o tempo, poderia até esquecer quem era, deixando Lucas livre para viver a vida que quisesse. Lucas, preso entre o amor que ainda sentia por Clara e a pressão de Gustavo, começou a ver o plano como uma solução, ainda que distorcida. Ele não queria machucar Clara, mas o peso da situação estava esmagando sua vontade de continuar. Gustavo, percebendo a hesitação do filho, continuou a manipulá-lo, reforçando a ideia de que essa era a única saída possível. Ele prometeu a Lucas que tudo seria feito discretamente, sem escândalos, sem sofrimento desnecessário. Clara estaria bem cuidada, ele dizia, e Lucas poderia seguir em frente. Assim, o plano sinistro começou a tomar forma. Gustavo usou todos os recursos ao seu alcance para garantir que tudo estivesse preparado. Ele fez contatos, acionou advogados desonestos e começou a organizar a transferência dos bens de Clara, tudo enquanto Lucas, embora relutante, seguia adiante. Cada passo era dado com uma precisão calculada, como se fosse um jogo de xadrez, e Clara, sem saber, era a peça mais valiosa, mas também a mais vulnerável. A mente de Lucas estava em constante turbilhão. Ele sabia que o que estava fazendo era errado, mas a voz de Gustavo, implacável e lógica, não deixava espaço para dúvidas. Clara, enquanto isso, não tinha ideia do que estava sendo tramado contra ela. Cada vez mais isolada, sem o apoio emocional de Lucas, ela continuava a enfrentar seus dias com a força que ainda restava, sem imaginar que o homem em quem confiava estava prestes a trair sua confiança de maneira irreversível. A decisão final foi tomada em uma noite silenciosa, quando Lucas, já exausto de lutar contra si mesmo, concordou em seguir com o plano. Gustavo, com um sorriso frio de satisfação, começou a executar os últimos detalhes. Clara seria enganada, traída por aqueles que ela mais amava, e sua vida, já devastada pelo acidente, estava prestes a ser destruída de maneira ainda mais cruel. Clara sempre foi uma mulher forte, mas todos têm um limite. O acidente que a deixou paralisada foi o primeiro golpe, mas não o mais doloroso. O que realmente começou a destruir Clara foi o lento e cruel abandono de Lucas. Inicialmente, ela não percebeu as mudanças. Pensava que o afastamento dele era apenas uma fase, algo temporário. Afinal, eles sempre haviam sido parceiros, enfrentando tudo juntos. No entanto, dia após dia, Lucas se distanciava mais, deixando Clara cada vez mais sozinha em sua luta. No começo, Clara ainda tentava manter uma aparência de normalidade. Ela continuava a participar de reuniões através de chamadas de vídeo e tentava se manter informada sobre os negócios,
embora isso fosse difícil sem estar presente fisicamente. Ela acreditava que era apenas uma questão de tempo até se recuperar o suficiente para voltar ao comando. Mas, por dentro, algo estava mudando. O afastamento de Lucas, sua frieza, começou a corroer a força que Clara tinha. Lucas, agora envolvido no plano com Gustavo, aparecia cada vez menos em casa. Quando estava, parecia estar sempre com a cabeça em outro lugar. Ele se tornará distante, quase como um estranho. Clara notava a frieza nos olhares, a falta de contato físico, e, principalmente, a ausência de conversas significativas. Antes, eles falavam sobre tudo, os negócios, a vida, os planos para o futuro. Agora, Lucas evitava qualquer discussão que envolvesse o futuro de Clara, deixando-a cada vez mais insegura e sozinha. À medida que o tempo passava, Lucas começou a implementar o plano de Gustavo, sem que Clara percebesse o que estava acontecendo. Ela começou a sentir os efeitos dos remédios que Lucas, com a ajuda de seu pai, começara a colocar em suas bebidas. Clara se sentia mais cansada do que o normal, sonolenta, confusa. Ela não conseguia entender o motivo de sua saúde mental estar piorando tão rapidamente. A tristeza e o desânimo que ela vinha enfrentando desde o acidente começaram a se transformar em algo mais sombrio. Ela não conseguia pensar com clareza, suas memórias ficavam turvas, e às vezes nem sabia se era dia ou noite. Os remédios a deixavam apática, e ela começou a perder a noção do tempo. Dias se misturavam com noites, e Clara sentia que estava perdendo o controle de si mesma. Os sentimentos de depressão se intensificaram, levando-a a um estado de desespero. Ela se sentia uma prisioneira em seu próprio corpo, incapaz de escapar dos pensamentos sombrios que a cercavam. Clara, que sempre fora uma mulher de ação, agora mal conseguia reunir forças para se mover da cama para a cadeira de rodas. Tudo parecia cinza e sem esperança. Enquanto Clara lutava contra essa crescente escuridão, Lucas estava cada vez mais ausente. Ele já havia praticamente deixado Clara aos cuidados de outras pessoas, se afastando emocionalmente e fisicamente. Clara, em seus momentos de maior lucidez, se perguntava por que Lucas não estava mais ao seu lado. Ela lembrava dos tempos em que eram inseparáveis, em que ele a fazia rir e a apoiava em todas as suas decisões. Mas agora, ela sentia como se estivesse sozinha em um mundo frio e indiferente. A situação piorou quando, um dia, Lucas simplesmente desapareceu por completo. Clara acordou e percebeu que ele não estava lá. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas o vazio. O silêncio na casa era ensurdecedor, e Clara, que já estava fragilizada, foi tomada por uma sensação de abandono total. Ela não sabia o que fazer. A dor física que ela enfrentava era enorme, mas a dor emocional de ser abandonada por Lucas era ainda pior. Com o passar dos dias, Clara começou a entender, mesmo em meio à névoa dos remédios, que Lucas não voltaria. Ele havia feito sua escolha, e essa escolha não a incluía. O que Clara não sabia era que, enquanto ela estava trancada em sua casa, Lucas e Gustavo estavam finalizando os detalhes para levá-la para um asilo distante, longe de tudo e de todos que ela conhecia. Para Lucas, isso era apenas mais um passo no plano que Gustavo havia arquitetado, mas para Clara, era o último prego em seu caixão emocional. O dia em que Clara foi levada ao asilo foi o pior de sua vida. Ainda sob o efeito dos medicamentos, ela mal conseguia resistir ou protestar. Gustavo havia garantido que tudo fosse feito de forma rápida e sem alarde. Clara foi colocada em uma ambulância, como se fosse um simples objeto a ser transportado, e levada para uma pequena cidade no interior, um lugar que ela nunca havia ouvido falar. Ela não sabia para onde estava indo, e ninguém se deu ao trabalho de lhe explicar. Ao chegar ao asilo, Clara foi colocada em um quarto pequeno e frio, sem janelas, onde o único som que se ouvia era o de relógios marcando o tempo, um tempo que parecia arrastar-se infinitamente. O asilo era um lugar sombrio, sem vida, onde os outros moradores, todos em situações similares ou piores que a dela, vagavam como fantasmas, presos em seus próprios mundos de dor e solidão. Os dias de Clara se tornaram uma monotonia de desespero e remédios, de solidão e escuridão. A depressão que antes a rondava agora a consumia completamente.
Clara, que sempre foi uma mulher de espírito forte e independente, estava agora reduzida a uma sombra de si mesma. Sem a presença de Lucas, sem o apoio de alguém que se importasse verdadeiramente, Clara se afundou em uma tristeza tão profunda que mal conseguia respirar. Os funcionários do asilo a tratavam com indiferença, como se ela fosse apenas mais uma paciente sem esperança. Clara começou a perder a vontade de viver. O pensamento de que Lucas, o homem com quem havia compartilhado tantos sonhos, pudesse tê-la abandonado ali, naquele lugar sem amor, sem alma, era insuportável. Ela se sentia traída, não apenas por Lucas, mas pelo próprio destino, que lhe havia tirado tudo o que ela mais valorizava, sua independência, seu trabalho, e agora, seu marido. Clara se afundava cada vez mais na escuridão, sem ver uma saída. No asilo, Clara não era mais a poderosa empresária que comandava uma rede de restaurantes de sucesso. Ali, ela era apenas uma mulher quebrada, sem forças para lutar, sem motivos para continuar. A vida, que antes era cheia de cor e propósito, agora era uma sequência interminável de dias vazios e noites sem fim. A esperança que um dia ela tinha de se recuperar e voltar ao controle de sua vida estava quase completamente extinta. A depressão de Clara era um poço sem fundo, e a cada dia ela se afundava mais. Os médicos do asilo, sem saber ou sem se importar com sua história, apenas a mantinham sedada, seguindo as ordens que haviam recebido. Para eles, Clara era apenas mais uma paciente que precisava ser mantida calma e quieta. Eles não viam a dor em seus olhos, não ouviam os gritos silenciosos de sua alma. Para Clara, tudo o que restava era o vazio, uma ausência completa de esperança, de amor, de vida. E assim, Clara foi esquecida. Abandonada por Lucas, traída por Gustavo, e deixada para definhar em um lugar onde ninguém se importava se ela vivia ou morria. A mulher que um dia foi tão forte agora estava presa em uma prisão de tristeza e solidão, sem saber se algum dia conseguiria escapar. A única coisa que a mantinha viva, se é que se podia chamar aquilo de vida, era o frágil fio de esperança que ainda restava, mesmo que quase invisível, mesmo que prestes a se romper. Clara estava no fundo do poço. O asilo onde Lucas e Gustavo a haviam abandonado era um lugar sombrio, quase sem vida. Os corredores eram silenciosos, exceto pelo som baixo dos televisores antigos e dos passos lentos dos outros moradores. Clara passava os dias em sua cadeira de rodas, olhando para a janela que dava para um pequeno pátio cinzento. A vida, que antes era cheia de propósito e movimento, havia se tornado um ciclo interminável de remédios e tédio. Mas, de forma inesperada, a vida de Clara estava prestes a tomar um novo rumo. Na pequena cidade onde o asilo estava localizado, havia um advogado chamado Marcelo. Ele era conhecido por seu trabalho com causas sociais, sempre disposto a ajudar aqueles que mais precisavam. Marcelo não era rico, mas tinha um coração grande e uma determinação que o levava a enfrentar as situações mais difíceis. Ele acreditava que a justiça não era apenas uma questão de leis, mas de humanidade. E era essa crença que o levava a se envolver em casos que outros advogados mais ambiciosos evitavam. Marcelo tinha o hábito de visitar o asilo de vez em quando. Ele oferecia assistência jurídica gratuita aos moradores e ajudava a resolver questões burocráticas que, na maioria das vezes, eram ignoradas pelos familiares ou pelo próprio sistema. Em uma de suas visitas, ele notou Clara, uma mulher que parecia diferente dos outros moradores. Havia algo em seus olhos, mesmo ofuscados pela tristeza, que chamou sua atenção. Era como se, apesar de tudo, ela ainda tivesse uma centelha de vida dentro de si. Intrigado, Marcelo pediu para conversar com Clara. Ela estava hesitante no início, desconfiada de quem quer que fosse, mas algo em Marcelo parecia genuíno, algo que ela não via há muito tempo: sinceridade. Ele começou a visitá-la regularmente, e aos poucos, Clara começou a confiar nele, contando sua história em fragmentos, como quem tem medo de reviver a dor ao falar sobre ela. Marcelo, com paciência, juntou os pedaços dessa história, ficando cada vez mais chocado com o que ouvia. Clara contou a Marcelo sobre o acidente que mudou sua vida, sobre a lenta e dolorosa separação emocional de Lucas, e sobre como, de uma hora para outra, ela foi drogada, traída e deixada naquele lugar. Enquanto Clara falava,
Marcelo sentia uma mistura de raiva e compaixão crescer dentro dele. Ele via diante de si uma mulher que havia perdido tudo, mas que ainda, de alguma forma, tinha uma força oculta, uma vontade de lutar, mesmo que estivesse escondida sob camadas de desespero. Marcelo decidiu que não podia deixar Clara naquela situação. Ele sabia que ela havia sido vítima de uma grande injustiça e estava determinado a fazer algo a respeito. O primeiro passo foi investigar a fundo as circunstâncias do acidente e a subsequente transferência dos bens de Clara. Como advogado, Marcelo tinha acesso a documentos e registros que poderiam fornecer pistas sobre as irregularidades que ele suspeitava que Lucas e Gustavo haviam cometido. Ele começou sua investigação com discrição, para não levantar suspeitas. Passou noites em claro revisando documentos legais, contratos e registros financeiros. Marcelo percebeu rapidamente que algo estava muito errado. As transferências de propriedade e os documentos que supostamente Clara havia assinado eram, na verdade, cheios de inconsistências. As assinaturas pareciam falsas, e as datas não faziam sentido. Tudo apontava para uma conspiração para tirar de Clara tudo o que ela havia construído. Marcelo também fez visitas discretas à empresa que Clara havia fundado. Ele começou a conversar com os funcionários de confiança que ainda estavam por lá, aqueles que haviam trabalhado lado a lado com Clara por anos. Eles também estavam preocupados, notando mudanças estranhas na administração desde que Lucas havia assumido o controle total. Os funcionários confiavam em Clara e não entendiam por que ela havia desaparecido de repente. Marcelo soube, por esses relatos, que Lucas e Gustavo estavam usando a empresa para finalidades duvidosas, desviando dinheiro e levando a empresa para o caos financeiro. Enquanto isso, Clara, embora ainda fraca e emocionalmente desgastada, começou a sentir uma pequena faísca de esperança ao saber que Marcelo estava do seu lado. Ele a mantinha informada sobre cada descoberta, sempre tomando cuidado para não sobrecarregá-la. Clara, que antes mal conseguia sair da cama, começou a se envolver mais, fazendo perguntas e demonstrando interesse em saber como as coisas estavam progredindo. Ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava mais sozinha. Marcelo, vendo essa mudança em Clara, sentiu que estava no caminho certo. Ele sabia que Clara precisava de mais do que apenas assistência jurídica, que ela precisava de apoio emocional e de alguém que acreditasse nela. Por isso, ele continuou visitando-a, trazendo não apenas atualizações sobre o caso, mas também pequenos gestos de gentileza, como livros, músicas e até algumas lembranças de sua antiga vida que ele conseguia recuperar. Ele queria lembrar Clara de quem ela realmente era, para que ela encontrasse forças para lutar. A amizade entre Clara e Marcelo se fortaleceu, e com o tempo, Clara começou a se abrir mais sobre seus sentimentos, suas dores e seus medos. Marcelo a escutava atentamente, nunca julgando, sempre oferecendo uma palavra de apoio ou um simples silêncio compreensivo. Essa conexão foi vital para a recuperação de Clara. Ela começou a acreditar que, talvez, ainda houvesse um caminho de volta, um caminho para recuperar não apenas sua empresa, mas também sua vida. No entanto, Marcelo sabia que o caminho à frente seria difícil. Enfrentar Lucas e Gustavo, homens poderosos e sem escrúpulos, não seria tarefa fácil. Mas ele estava decidido a lutar por Clara, a lutar para que a justiça fosse feita. Com Clara ao seu lado, ainda que fragilizada, ele sentia que era possível. E assim, os dois começaram a traçar um plano para expor a verdade, recuperar o que era de Clara por direito, e fazer com que Lucas e Gustavo respondessem por seus crimes. A presença de Marcelo na vida de Clara não só lhe deu uma nova perspectiva, mas também a motivou a começar a cuidar de si mesma novamente. Ela retomou as sessões de fisioterapia, começou a ler sobre os novos desenvolvimentos em seu campo de trabalho, e até retomou o contato com antigos colegas que ainda a respeitavam e estavam prontos para apoiá-la. Com o tempo, Clara passou de uma vítima paralisada pelo medo e pela depressão, para uma mulher determinada a recuperar sua vida. Cada visita de Marcelo trazia não apenas novas descobertas legais, mas também novos desafios. Ele precisava ser cuidadoso para não atrair a atenção de Lucas e Gustavo antes que estivessem prontos para agir. Mas com cada passo, ele sentia que estavam mais perto da verdade, mais perto de derrubar o esquema que quase destruiu Clara.
E Clara, com a força que Marcelo ajudou a reacender, estava pronta para lutar até o fim. A injustiça que ela havia sofrido já não era um fardo que carregava sozinha. Marcelo estava determinado a expor Lucas e Gustavo e recuperar o que era de Clara por direito. Para isso, eles precisavam agir com cuidado, planejando cada passo como um jogo de xadrez onde cada movimento poderia definir o desfecho. A primeira coisa que Marcelo fez foi reunir todas as evidências que pudesse. Ele sabia que não bastava apenas acusar Lucas e Gustavo. Precisavam de provas sólidas que mostrassem ao tribunal que Clara havia sido enganada, manipulada e roubada. Marcelo mergulhou nos registros financeiros da empresa, nos contratos que Clara supostamente havia assinado, e nos documentos de transferência de bens. Ele já havia notado irregularidades, mas agora precisava de provas concretas. Cada novo documento que Marcelo descobria parecia confirmar suas suspeitas. Ele encontrou contratos assinados por Clara em datas em que ela estava sedada ou internada no hospital, sem condições de tomar qualquer decisão. Havia transferências de grandes quantias de dinheiro para contas desconhecidas, e tudo isso era feito sob o pretexto de proteger o patrimônio de Clara, quando, na verdade, estava sendo desviado. Marcelo percebeu que Lucas e Gustavo haviam criado um esquema complicado para esconder seus rastros, mas ele estava determinado a desvendá-lo. Enquanto isso, Clara começava a se reerguer. Os remédios que Lucas havia dado a ela já não estavam mais em seu sistema, e a clareza que voltava à sua mente a fez perceber o quanto havia sido manipulada. Cada vez que Marcelo lhe trazia uma nova descoberta, Clara sentia um misto de raiva e determinação. A ideia de que Lucas, o homem em quem confiava, havia feito isso com ela era dolorosa, mas também lhe dava a força que precisava para continuar lutando. Ela estava disposta a ir até o fim para garantir que ele e Gustavo pagassem por seus crimes. Marcelo sabia que, para que o plano funcionasse, eles precisavam de aliados. Ele começou a buscar pessoas que poderiam testemunhar a favor de Clara, funcionários que haviam visto as mudanças na empresa, médicos que pudessem atestar a condição de Clara na época em que os documentos foram assinados. Cada testemunha era um passo a mais em direção à justiça, e Marcelo trabalhou incansavelmente para garantir que todos estivessem prontos para o que estava por vir. Um dos momentos mais importantes dessa busca foi quando Marcelo conseguiu entrar em contato com o contador da empresa de Clara. O homem, inicialmente hesitante, revelou que havia sido pressionado por Lucas e Gustavo para fazer as transferências parecerem legítimas. Ele não sabia de todos os detalhes, mas tinha guardado alguns registros que poderiam ser a peça-chave para desmascarar o esquema. Esses documentos, que mostravam claramente o fluxo de dinheiro e as ordens diretas de Lucas, eram o que Marcelo precisava para construir um caso sólido. Enquanto Marcelo trabalhava na parte jurídica, Clara começou a reconectar-se com o mundo que havia deixado para trás. Ela entrou em contato com antigos colegas de trabalho, amigos que não via há meses, e começou a contar sua história. A princípio, muitos ficaram chocados ao saber o que havia acontecido com ela. A mulher forte e independente que eles conheciam havia sido reduzida a uma sombra de si mesma, mas agora, eles viam a determinação em seus olhos e estavam prontos para apoiá-la. A notícia do que estava acontecendo começou a se espalhar. A história de Clara, a empresária traída por seu próprio marido, começou a ganhar força, primeiro entre os círculos próximos a ela, e depois, na mídia. Marcelo foi cuidadoso para não revelar demais antes do julgamento, mas sabia que a opinião pública poderia ser uma ferramenta poderosa. Ele e Clara estavam preparando o terreno para uma batalha judicial que poderia se tornar um escândalo nacional, e cada detalhe precisava ser meticulosamente calculado. A preparação para o julgamento foi intensa. Marcelo revisou todos os documentos, preparou as testemunhas, e trabalhou com Clara para garantir que ela estivesse pronta para enfrentar Lucas e Gustavo no tribunal. Clara sabia que seria difícil, mas cada dia que passava, ela se sentia mais forte, mais confiante. A imagem de Lucas e Gustavo sendo levados à justiça a motivava a seguir em frente, a não desistir. Enquanto isso, Lucas e Gustavo começavam a perceber que algo estava errado. Os sinais eram sutis, mas estavam lá. Gustavo, sempre o mais cauteloso, começou a sentir que as coisas estavam escapando de seu controle.
Ele notou que alguns dos antigos funcionários de Clara estavam agindo de forma diferente, que algumas transações bancárias estavam sendo questionadas. Ele sabia que Clara e Marcelo estavam tramando algo, mas não tinha certeza do que exatamente. Isso o deixou nervoso, o que era incomum para alguém que sempre mantinha a calma. Lucas, por outro lado, estava confiante de que tudo estava sob controle. Ele subestimava Clara e não acreditava que ela tivesse forças para lutar contra ele. No entanto, ele também começou a perceber que algumas pessoas estavam se afastando, que alguns antigos aliados estavam relutantes em continuar apoiando-o. A confiança de Lucas começou a desmoronar quando Gustavo lhe informou que estavam sendo investigados, que havia um advogado cavando fundo em suas finanças. O medo começou a tomar conta de Lucas, e ele tentou contactar Clara para tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas Clara, agora fortalecida e determinada, recusou qualquer contato. Ela sabia que Lucas tentaria manipular a situação a seu favor, e estava decidida a enfrentá-lo no tribunal, onde ele não poderia se esconder atrás de suas mentiras e manipulações. O dia do julgamento se aproximava, e Marcelo continuava a refinar sua estratégia. Ele sabia que não seria fácil, que Lucas e Gustavo iriam lutar até o fim para manter o controle. Mas Marcelo estava preparado. Ele havia reunido todas as provas necessárias, preparado as testemunhas, e mais importante, havia ajudado Clara a recuperar sua confiança e sua voz. Ela não era mais a mulher quebrada e vulnerável que Lucas havia deixado no asilo. Clara estava pronta para enfrentar seus inimigos e recuperar sua vida. Clara estava mais determinada do que nunca a recuperar sua vida e sua empresa. Mas ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. Embora Marcelo estivesse ao seu lado, ela precisava de mais do que apenas apoio legal. Precisava de aliados, pessoas que conhecessem sua história, sua ética de trabalho e, principalmente, que estivessem dispostas a ajudá-la a enfrentar Lucas e Gustavo. Sabia que, para vencer, teria que reconstruir as alianças que um dia ajudaram a construir seu império. A primeira pessoa que Clara procurou foi Helena, uma amiga de longa data e sua antiga braço direito na empresa. Helena havia trabalhado ao lado de Clara desde o início, ajudando a transformar a pequena lanchonete que Clara abriu nos seus primeiros dias de empreendedora em uma rede de restaurantes bem-sucedida. Mas com o passar do tempo e com as manipulações de Lucas, Helena acabou se afastando. Quando Lucas assumiu o controle total da empresa, Helena se viu desprezada a um papel menor e, sentindo-se impotente, acabou saindo da empresa. Helena ficou surpresa ao receber o telefonema de Clara. Fazia meses que não tinham contato, e as últimas notícias que havia ouvido sobre Clara eram vagas e preocupantes. Ao ouvir a voz de Clara, agora cheia de firmeza e determinação, Helena sentiu uma mistura de alívio e excitação. Elas marcaram um encontro, e quando Helena viu Clara, agora mais forte e decidida, soube que sua amiga estava de volta. No encontro, Clara contou a Helena tudo o que havia acontecido. Falou do acidente, da traição de Lucas, e do plano que ele e Gustavo haviam colocado em prática para roubá-la. Helena ficou chocada, mas também admirada pela força de Clara em querer lutar de volta. Sem hesitar, Helena se juntou a ela, prometendo ajudá-la a reconstruir tudo o que Lucas tentou destruir. Com Helena ao seu lado, Clara começou a procurar outros antigos aliados. Um dos primeiros nomes que veio à mente foi João, o chefe de cozinha que havia estado com ela desde o início. João era mais do que apenas um funcionário, ele era um amigo, alguém que compartilhava da visão de Clara para a empresa. Mas, assim como Helena, João havia se afastado quando Lucas começou a fazer mudanças que iam contra os valores que Clara sempre defendia. Clara e Helena foram até o restaurante onde João agora trabalhava. Ele ficou surpreso ao vê-las, especialmente Clara, que ele pensava estar afastada para sempre dos negócios. A reunião foi cheia de emoções. Clara explicou sua situação, e João, tocado pela história de sua antiga chefe e amiga, não pensou duas vezes antes de se juntar a elas. Ele estava ansioso para voltar ao lugar onde sentia que realmente pertencia. Enquanto Clara reconstruía essas alianças, Marcelo continuava a trabalhar no caso jurídico. Ele sabia que ter o apoio dessas pessoas seria crucial no tribunal, mas também sabia que Clara precisava dessas conexões para se fortalecer emocionalmente.
cada nova reunião que Clara fazia, cada pessoa que ela conseguia trazer de volta ao seu lado, era um passo a mais para recuperar não apenas sua empresa, mas também a confiança que Lucas e Gustavo haviam tentado destruir. Outro reencontro importante foi com Ana, a gerente de operações da rede de restaurantes. Ana sempre admirou Clara por sua integridade e capacidade de liderança. No entanto, quando Lucas assumiu, ela começou a notar práticas que iam contra tudo o que Clara defendia. Sentindo-se desconfortável com a nova direção da empresa, Ana acabou pedindo demissão, mas sempre guardou uma lealdade profunda por Clara. Quando Clara ligou para Ana, foi como uma explosão de emoções. Ana não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela sabia que algo estava errado com a forma como Lucas estava administrando a empresa, mas não imaginava a extensão da traição. Elas se encontraram em um café discreto, e Ana ficou aliviada ao ver Clara não apenas viva, mas com uma vontade renovada de lutar. Ana não hesitou em oferecer seu apoio incondicional, pronta para ajudar a restaurar a empresa que um dia foi seu orgulho. À medida que Clara reconectava com essas pessoas, sentia sua força crescendo. Não estava mais sozinha. Tinha ao seu lado pessoas que acreditavam nela, que conheciam seu valor e estavam dispostas a lutar por ela. Isso era exatamente o que Clara precisava para enfrentar o desafio que estava por vir. Ela começou a participar de reuniões discretas, longe dos olhos curiosos, planejando como iriam retomar o controle da empresa e, ao mesmo tempo, se preparar para o julgamento. Esses encontros trouxeram à tona uma Clara que muitos pensavam estar perdida. A determinação que ela sempre teve voltou à tona, e agora, com a ajuda de Marcelo, Helena, João, Ana e outros antigos aliados, ela estava pronta para recuperar tudo o que havia sido tirado dela. Clara sabia que seria uma batalha difícil, mas estava disposta a lutar até o fim. E, com sua rede de apoio cada vez mais forte, ela começou a traçar um plano não apenas para desmascarar Lucas e Gustavo, mas também para revitalizar sua empresa e reerguer o império que construíra com tanto esforço. Conforme os dias passavam, Clara e seus aliados começaram a reorganizar a empresa. Os funcionários que haviam permanecido leais, mas que estavam sendo forçados a seguir as ordens de Lucas, começaram a perceber que Clara estava de volta. Eles viram nela a líder que sempre foi, e muitos começaram a mostrar apoio de forma discreta. Lucas, por outro lado, começou a sentir a mudança no ar. Ele notava que as pessoas estavam diferentes, que havia um movimento silencioso acontecendo, mas ainda não entendia completamente o que estava prestes a acontecer. O retorno de Clara à empresa foi cuidadosamente planejado. Ela sabia que não poderia simplesmente aparecer e retomar o controle, pois tudo precisava ser feito legalmente. Com Marcelo cuidando das questões jurídicas, Clara se concentrou em restabelecer as conexões humanas, o que para ela era tão importante quanto qualquer vitória no tribunal. Ela sabia que, sem o apoio das pessoas que acreditavam nela, nenhuma vitória seria completa. Esses reencontros reacenderam em Clara a chama da liderança que sempre a caracterizou. Ela estava pronta para retomar o controle, não apenas de sua empresa, mas de sua vida. Cada nova aliança reconstruída, cada pessoa que voltava a acreditar nela, fortalecia ainda mais sua determinação. Clara, agora cercada por aqueles que sempre estiveram ao seu lado, estava preparada para o confronto final com Lucas e Gustavo. Ela não era mais a mulher frágil e vulnerável que eles haviam deixado no asilo. Clara estava de volta, e desta vez, estava mais forte do que nunca. O dia que Clara tanto aguardava finalmente chegou. O tribunal estava lotado, cheio de repórteres, curiosos, e, é claro, as pessoas mais importantes para Clara. Marcelo estava ao seu lado, seu advogado e amigo, aquele que ajudou a transformar sua luta em uma causa pela justiça. Ao lado deles, Helena, João, Ana e outros antigos amigos aguardavam ansiosamente pelo que estava por vir. Clara sabia que aquele seria o dia mais difícil de sua vida, mas também o mais importante. Lucas e Gustavo chegaram juntos, tentando exibir uma confiança que, aos olhos mais atentos, parecia forçada. Lucas, especialmente, estava visivelmente tenso. Sabia que estava prestes a enfrentar uma batalha que não tinha certeza de vencer. Gustavo, sempre calculista, mantinha um semblante impassível,
mas até ele sentia a pressão da situação. Ambos estavam cientes de que Clara não era mais a mulher frágil que haviam deixado para trás. O julgamento começou com Marcelo apresentando as evidências que ele e Clara haviam reunido ao longo dos meses. Documento após documento, Marcelo expôs a complexa teia de mentiras e manipulações que Lucas e Gustavo haviam criado para tirar tudo de Clara. Ele mostrou como os contratos foram forjados, como as assinaturas foram falsificadas e como Clara, durante seu período de maior vulnerabilidade, foi cruelmente enganada por aqueles em quem mais confiava. A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto Marcelo apresentava as provas. Cada palavra que ele dizia parecia pesar mais, deixando Lucas e Gustavo cada vez mais desconfortáveis. Eles tentaram manter a compostura, mas sabiam que as provas eram irrefutáveis. As testemunhas chamadas por Marcelo, incluindo o contador que havia guardado documentos importantes, confirmaram o que todos na sala já começavam a suspeitar: Clara havia sido vítima de um esquema sórdido, arquitetado por seu próprio marido e sogro. Lucas tentou se defender, argumentando que tudo o que fez foi para proteger Clara e o patrimônio da família. Mas suas palavras soaram vazias. Todos sabiam que não havia proteção alguma, apenas ganância e traição. Gustavo, por sua vez, manteve a postura fria, mas sua defesa era tão falsa quanto os documentos que havia forjado. Ele tentou manipular as palavras, distorcer os fatos, mas Marcelo estava preparado para cada tentativa de desvio. Clara observava tudo de sua cadeira, sentindo uma mistura de emoções. Havia raiva, sim, mas também um profundo alívio ao ver que a verdade finalmente estava vindo à tona. Ela sabia que este momento seria difícil, mas era necessário. Lucas, o homem que um dia amou, agora estava diante dela como um inimigo, e Gustavo, que sempre a tratou com frieza, era agora um adversário declarado. Clara percebeu que eles haviam subestimado sua força, sua capacidade de se reerguer. E isso seria a queda deles. A defesa de Lucas e Gustavo foi sendo desmontada peça por peça. Marcelo não deixou espaço para dúvidas. Quando chegou o momento de Clara depor, a sala ficou em silêncio absoluto. Todos queriam ouvir o que ela tinha a dizer. E Clara, com uma voz firme, contou sua história. Ela falou sobre o acidente que mudou sua vida, sobre o afastamento de Lucas, a manipulação de Gustavo, e o momento em que percebeu que estava sendo traída de maneira inimaginável. Clara não se fez de vítima, mas também não escondeu a dor que sentiu. Ela foi honesta, contando como se sentiu perdida, como quase desistiu, mas também como encontrou forças para lutar, com a ajuda de pessoas que realmente se importavam com ela. Enquanto falava, olhou diretamente para Lucas, que mal conseguia sustentar o olhar. Gustavo, por outro lado, evitou qualquer contato visual, sabendo que não havia mais como escapar da verdade. Quando Clara terminou de falar, o impacto de suas palavras era palpável. Não havia mais dúvidas sobre quem estava falando a verdade. A força que Clara demonstrou naquele momento foi suficiente para convencer até mesmo os mais céticos. Ela não era apenas uma vítima, já era uma sobrevivente, uma mulher que havia sido empurrada ao limite, mas que se recusou a ser derrotada. O juiz, após ouvir todos os depoimentos e analisar as evidências, finalmente deu seu veredito. Lucas e Gustavo foram considerados culpados de fraude, falsificação de documentos e tentativa de manipulação financeira. O tribunal decidiu a favor de Clara, devolvendo a ela tudo o que havia sido tirado, seu patrimônio, sua empresa e, acima de tudo, sua dignidade. Lucas e Gustavo foram sentenciados a pagar pelos seus crimes, enfrentando não apenas a perda financeira, mas também a justiça penal. Quando o veredito foi anunciado, Clara sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Era um misto de alívio, felicidade e uma sensação de fechamento. Ela havia vencido. Não apenas no tribunal, mas em sua vida. Marcelo, ao seu lado, apertou sua mão, sabendo que aquele momento era o resultado de meses de trabalho árduo e dedicação. Clara sorriu para ele, sabendo que, sem seu apoio, nada disso teria sido possível. Lucas saiu do tribunal como um homem derrotado. A confiança que ele tentava demonstrar havia desaparecido completamente. Gustavo, sempre o manipulador, tentou manter a pose, mas até ele sabia que havia perdido.
Eles não apenas foram derrotados legalmente, foram expostos por quem realmente eram. Clara os observou enquanto saíam, sem rancor, mas com a certeza de que justiça havia sido feita. Depois do julgamento, Clara foi cercada por seus amigos e aliados. Helena, João, Ana, todos estavam ali para parabenizá-la, para celebrar sua vitória. Mas para Clara, aquele momento não era apenas sobre vitória, era sobre recuperação, sobre finalmente poder seguir em frente com sua vida. Ela sabia que havia uma longa estrada pela frente, mas estava pronta para enfrentá-la. Enquanto deixava o tribunal, Clara olhou para o céu, sentindo o calor do sol em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente livre. Ela havia enfrentado seus maiores medos, confrontado aqueles que tentaram destruí-la, e saiu vitoriosa. A vida de Clara nunca mais seria a mesma, mas ela sabia que, com a força que descobriu dentro de si, poderia reconstruir tudo o que havia perdido, e talvez até mais. A luta não havia sido fácil, mas Clara provou para si mesma e para o mundo que a verdadeira força não está na ausência de quedas, mas na capacidade de se levantar, não importa quantas vezes seja necessário. E com isso, ela começou a escrever um novo capítulo de sua vida, um capítulo de vitória, de justiça e, acima de tudo, de esperança. Após tudo o que havia passado, Clara tinha uma nova perspectiva sobre o que era realmente importante. Agora, ela estava determinada a fazer as coisas de forma diferente, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. Os primeiros dias após o julgamento foram uma mistura de emoções. Clara sentia uma alegria profunda por ter recuperado tudo o que era seu, mas também uma tristeza ao lembrar-se do quanto havia perdido ao longo do caminho. Havia cicatrizes que, mesmo invisíveis, ainda doíam. Mas, ao mesmo tempo, essas cicatrizes eram uma prova de sua força e resiliência. Elas a lembravam de que, apesar de tudo, ela sobreviveu e estava pronta para começar de novo. Clara começou a frequentar os escritórios da empresa, que já não visitava havia tanto tempo. O ambiente era familiar, mas ao mesmo tempo parecia diferente. As pessoas, antes acostumadas a ver Clara como uma líder forte e segura, agora a olhavam com respeito renovado. Eles sabiam da luta que ela havia enfrentado, do que havia sido tirado dela e de como, contra todas as probabilidades, ela conseguiu reverter a situação. Clara sentiu uma conexão renovada com sua equipe, e decidiu que queria mais do que apenas restaurar a empresa aos seus dias de glória, ela queria torná-la ainda melhor. Um dos primeiros passos que Clara tomou foi reunir sua equipe de confiança. Helena, João, Ana e outros funcionários leais que haviam ficado ao seu lado durante a crise estavam todos lá. Clara sabia que, sem eles, não teria conseguido. Em uma reunião emocionante, Clara agradeceu a cada um deles por sua lealdade e apoio, e compartilhou sua visão para o futuro. Ela queria que a empresa fosse um lugar onde as pessoas não apenas trabalhassem, mas prosperassem. Queria criar um ambiente onde a inovação e o cuidado com as pessoas fossem prioridades. Mas Clara também sabia que precisava cuidar de si mesma. Durante meses, sua vida foi uma batalha constante, e agora, com a guerra finalmente terminada, ela sentia a necessidade de se reconectar com quem realmente era. Ela voltou a frequentar a fisioterapia com mais regularidade, determinada a recuperar o máximo possível de sua mobilidade. Cada pequena conquista era celebrada, e Clara começou a ver sua recuperação física como parte integral de sua renovação pessoal. Marcelo, que havia sido um pilar durante toda essa jornada, continuava ao lado de Clara. Com o passar do tempo, a relação entre eles deixou de ser apenas profissional. Eles se tornaram amigos íntimos, e havia um carinho crescente entre os dois. Marcelo admirava a força e determinação de Clara, e ela via nele uma bondade e um apoio inabalável que eram raros. Embora nenhum deles falasse sobre isso abertamente, ambos sabiam que havia algo especial se desenvolvendo entre eles. Com a empresa de volta em suas mãos, Clara começou a implementar as mudanças que havia planejado. Ela queria que seus restaurantes fossem mais do que lugares para comer, queria que fossem espaços onde as pessoas se sentissem em casa, onde a comunidade se reunisse e onde todos, desde os clientes até os funcionários, se sentissem valorizados. Clara começou a introduzir programas de treinamento para seus funcionários,
oferecendo oportunidades para crescimento e desenvolvimento que antes não existiam. Ela também começou a investir em práticas sustentáveis, algo que sempre foi importante para ela, mas que nunca havia conseguido priorizar antes. A transformação de Clara também se refletiu em sua vida pessoal. Ela se reconectou com amigos e familiares que havia perdido de vista durante os momentos mais sombrios. Clara começou a passar mais tempo com as pessoas que realmente importavam, valorizando cada momento de alegria e amizade. Ela também se envolveu em projetos sociais, algo que havia se tornado uma paixão para ela. Clara queria usar sua experiência para ajudar outras pessoas que, assim como ela, haviam passado por grandes adversidades. Ela começou a apoiar instituições que cuidavam de mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência, usando sua própria história como inspiração. A renovação de Clara não se limitou à sua vida profissional ou pessoal, foi uma transformação interna. Ela havia aprendido que, por mais que a vida possa ser cruel, sempre há uma escolha a ser feita: desistir ou lutar. Clara escolheu lutar, e essa escolha a moldou em alguém ainda mais forte e resiliente. As dificuldades que enfrentou ensinaram-lhe a importância de se cercar de pessoas boas, de manter a fé em si mesma, e de nunca desistir, não importa o quão impossível a situação pareça. Lucas e Gustavo, por outro lado, enfrentaram as consequências de suas ações. Lucas, que havia perdido tudo, não apenas financeiramente, mas também moralmente, foi condenado a uma pena severa. Gustavo, que sempre pensou estar no controle, viu sua vida desmoronar. Ambos foram forçados a confrontar a realidade de suas escolhas, longe da riqueza e do poder que haviam tentado conquistar às custas de Clara. Clara, no entanto, não sentiu ódio ou rancor. Para ela, a verdadeira vitória foi recuperar sua vida e seguir em frente sem deixar que a amargura a consumisse. Com o tempo, Clara e Marcelo começaram a explorar a possibilidade de um relacionamento. Havia uma conexão genuína entre eles, construída sobre respeito, admiração e uma profunda amizade. Eles decidiram dar uma chance ao que estava surgindo entre eles, mas com calma, sem pressa, apreciando cada momento juntos. Clara sabia que, depois de tudo que havia passado, merecia ser feliz e queria que essa nova fase de sua vida fosse vivida plenamente. Enquanto Clara olhava para o futuro, sentia-se em paz. A estrada havia sido longa e cheia de desafios, mas ela emergiu mais forte do que nunca. A empresa estava florescendo, cercada por pessoas que ela confiava e amava. Sua vida pessoal estava cheia de esperança e possibilidades. Clara não era mais apenas uma sobrevivente, era uma mulher renovada, pronta para enfrentar o que viesse pela frente com coragem e coração aberto. Nos meses que se seguiram, Clara começou a notar pequenas mudanças em seu corpo. A princípio, não deu muita importância, atribuiu à exaustão e às emoções intensas que viveu recentemente. Mas conforme as semanas passaram, ela percebeu que algo estava diferente. O cansaço persistente, os enjoos matinais e uma sensação inexplicável de que sua vida estava prestes a mudar novamente. Decidiu fazer um exame, mais por curiosidade do que por suspeita concreta. Quando o resultado positivo apareceu no teste de gravidez, Clara ficou sem palavras. Olhou para o pequeno dispositivo em sua mão, tentando processar a realidade. Sentiu uma mistura de emoções, surpresa, alegria, medo. Marcelo seria pai. A ideia de criar uma vida com ele enchia seu coração de uma felicidade que ela pensou que nunca mais sentiria. Contou a novidade para Marcelo em um jantar tranquilo em seu apartamento. Enquanto preparavam a refeição juntos, ela se virou para ele, com um sorriso tímido e os olhos brilhando. Marcelo, eu estou grávida, disse ela, segurando suas mãos. Marcelo ficou momentaneamente em choque, as palavras demorando a fazer sentido. Quando finalmente processou, seu rosto se iluminou com um sorriso que expressava pura alegria. Ele a abraçou com força, sentindo uma emoção que não conseguia descrever. Isso é incrível, Clara. Eu mal posso acreditar. Os dois se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, percebendo que estavam iniciando um novo capítulo em suas vidas. Com a notícia da gravidez, Clara e Marcelo começaram a se preparar para a chegada do bebê. Clara sentia que era o momento de construir um lar de verdade,
um lugar seguro e cheio de amor para sua nova família. Eles começaram a procurar uma casa maior, com espaço para um quarto de bebê e um jardim onde a criança pudesse brincar. Na empresa, Clara discutiu seus planos com Helena e João. Ela queria garantir que, mesmo com a chegada do bebê, a empresa continuasse a prosperar. Criou um plano de sucessão temporária e começou a delegar mais responsabilidades, confiando em sua equipe de confiança para manter as coisas funcionando. Clara sabia que precisava equilibrar sua vida profissional e pessoal, e estava determinada a encontrar essa harmonia. Seus amigos e familiares se reuniram em torno dela e de Marcelo, oferecendo apoio e amor. Ana organizou um chá de bebê surpresa, onde Clara foi presenteada com inúmeros mimos e conselhos para a maternidade. A alegria e o carinho de todos a faziam se sentir incrivelmente sortuda por ter um círculo tão forte de pessoas ao seu redor. Apesar da felicidade, Clara também enfrentou desafios durante a gravidez. Em certos momentos, sentia-se insegura sobre como equilibraria seu papel de mãe com suas responsabilidades na empresa. Havia dias em que as dúvidas e os medos a assombravam, mas Marcelo estava sempre ao seu lado, oferecendo palavras de encorajamento e amor incondicional. Em um ponto, Clara começou a enfrentar algumas complicações de saúde. Preocupada, ela passou a visitar o médico com mais frequência e a seguir todas as recomendações para garantir que seu bebê nascesse saudável. Cada ultrassom trazia um misto de alívio e esperança, ao ver o pequeno ser crescendo dentro dela. A gravidez também trouxe Clara e Marcelo ainda mais próximos. As noites em que passavam juntos, falando sobre o futuro e seus sonhos, reforçavam a conexão especial que compartilhavam. Eles se apoiavam mutuamente, sabendo que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. O tempo passou, e o grande dia chegou numa manhã ensolarada de primavera. Clara, acordando com uma sensação diferente, percebeu que as contrações haviam começado. Marcelo, ao seu lado, imediatamente entrou em ação, guiando-a com calma até o carro e dirigindo para o hospital. Durante o trajeto, segurou a mão dela com firmeza, sentindo a mistura de nervosismo e excitação que pairava no ar. As horas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. As dores das contrações aumentavam, e Clara se concentrava em respirar profundamente, sentindo cada onda de dor aproximando-a mais do momento que mudaria sua vida para sempre. Marcelo não saiu do lado dela em nenhum momento, segurando sua mão, oferecendo palavras de encorajamento e enxugando as lágrimas que brotavam de seus olhos. Finalmente, após horas de trabalho de parto, os gritos de Clara foram substituídos pelo som mais belo que ela já ouviu, o choro forte e saudável de seu bebê. Uma enfermeira cuidadosamente entregou o pequeno pacote nos braços de Clara, que olhou para aquele rostinho enrugado e delicado e sentiu um amor avassalador preencher seu coração. Ele é perfeito, sussurrou Marcelo, com a voz embargada, enquanto se inclinava para beijar a testa de Clara e depois o filho recém-nascido. Ambos estavam exaustos, mas a felicidade que irradiava deles era palpável. Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para Marcelo e depois para o bebê, sentindo que tudo pelo que havia passado, cada luta, cada lágrima, havia valido a pena. Com a chegada de uma nova vida, a casa de Clara e Marcelo se encheu de uma alegria renovada. A pequena família se adaptou rapidamente às novas rotinas, aos choros noturnos e às fraldas intermináveis. Cada pequeno sorriso do bebê, cada balbuciar, era um lembrete do milagre que agora fazia parte de suas vidas. Clara descobriu um novo aspecto de si mesma como mãe. Ela, que sempre foi uma líder forte e determinada, agora se via dedicando amor e cuidado incondicional àquela pequena vida. Marcelo era um pai devotado, sempre presente, compartilhando todas as responsabilidades e proporcionando apoio constante. Os dias passaram rapidamente, transformando-se em semanas, e logo eles estavam comemorando o primeiro mês de vida do bebê. Em uma tarde tranquila, Clara estava na varanda, segurando seu filho nos braços, enquanto Marcelo preparava um chá na cozinha. Observando o pôr do sol, sentiu uma paz profunda e uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Helena, João, Ana, e todos os amigos próximos os visitavam frequentemente, trazendo carinho, risadas e apoio. A casa de Clara e Marcelo era um refúgio de amor e amizade, um lugar onde a felicidade genuína reinava.
Clara sabia que com sua família ao seu lado, nada era impossível. Enquanto Clara colocava seu bebê para dormir, sentiu-se invadida por uma sensação de gratidão. Ela olhou para o futuro com esperança, sabendo que sua jornada até aqui a havia fortalecido, preparado-a para ser não apenas uma empresária de sucesso, mas uma mãe amorosa, uma parceira fiel e uma mulher completa. A estrada havia sido longa e cheia de desafios, mas Clara emergiu mais forte e mais feliz do que jamais poderia ter imaginado. Agora, com seu filho nos braços e Marcelo ao seu lado, estava pronta para viver cada momento com gratidão e alegria, sabendo que independentemente dos desafios que viessem, eles sempre os enfrentariam juntos. E assim, com o coração cheio de amor e esperança, Clara abraçou o futuro que ela mesma construiu, um futuro cheio de felicidade.